Então vamos lá, Bassós, vamos falar especificamente da expulsão, tá? Vou pedir para a galera continuar curtindo aqui, tem 6 mil pessoas nos acompanhando que ainda não deixaram o like, quero bater 7, 8, 9, 10 mil likes aqui no programa de hoje, agradecendo a todo mundo que está com a gente, que eu tenho certeza que também vai se inscrever aqui no canal. Aí alguém já mandou assim, teve só 3 minutos de acréscimo, tudo bem, a gente pode colocar ali a reta final, de repente poderia dar um tempinho a mais aqui, só que esse tipo de erro, né, você errar a minutagem do acréscimo não é nada... É uma vírgula perto de você expulsar um jogador num lance como aconteceu. Então vamos lá, Bassols. A interpretação original das pessoas, a gente está vendo aqui agora na imagem, no momento da expulsão, é que o árbitro do jogo expulsou o Gabigol pelo retardo na hora de ser substituído, na hora de sair de campo. Essa percepção é errada. Exatamente. Eu queria que você desconstruísse essa percepção, porque você já colocou isso, inclusive, no seu blog, lá no portal do Esporte Interativo. Então eu queria que você começasse por aí. Vamos lá. Primeiro, inclusive, foi a percepção que nós tivemos na narração, eu, Vitor e Jorge. Se eu estiver errado, o Vitor pode me corrigir. No primeiro momento, a gente achou, e eu também fiz um comentário, porque eu realmente tinha entendido que tinha sido algo construído pela equipe do Flamengo de maneira arquitetada para ganhar tempo. Porque a gente via o Jorge Jesus atrás do Léo Pereira fazendo orientação, apontando para dentro do campo, e aquilo parecia estar confundindo o quarto árbitro, mais uma demora do Gabriel que pareceu no primeiro momento ser longa e no final das contas não foi. Então no primeiro momento eu até me posicionei a favor de uma punição contra esse tipo de ganho de tempo, porque a gente vive cobrando isso dos árbitros e cobrando esse comportamento mais legal, de maior fair play dos jogadores, entendeu? E naquele momento eu me coloquei a favor da decisão dele. Logo depois... Diga, velho. E depois a gente, só para acrescentar, a gente estava no ar, né? Eu, você e Jorge Igor. Então a gente estava fazendo a nossa transmissão. Nós não ouvimos o que fazia a transmissão do jogo de ontem da Flu TV. Perfeito. E na Flu TV... acho que alguém percebeu ali que quando o Jorge Jesus faz 3 assim, que ele estava se referindo à camisa do Rodrigo Caio. Isso. Mas não, ele estava se referindo a que ficaria com 3 zagueiros. Isso aí. E na transmissão da Flu TV, parece que eles abordaram assim, não, quem sai é o 3, quem sai é o Rodrigo Caio. E levou muita gente a entender isso, só que nunca foi. Ele estava fazendo 3 de 3 zagueiros, né? Ele estava fazendo uma orientação de posicionamento para o Léo Pereira a respeito dos 3 zagueiros e como ele iria se posicionar. Um repórter de campo também já parece que foi apurado, um repórter de campo entendeu, de campo da transmissão do Flu TV, entendeu que seria o Rodrigo Caio. Em momento nenhum a placa levanta para Rodrigo Caio, ela levanta para Léo Pereira e Gabriel. E aí há aquela confusão, porque o Jorge Jesus está no ouvido do quarto árbitro, e aí no rádio, o que o Jorge Jesus está falando ali no ouvido do quarto árbitro, sai no rádio do árbitro. O árbitro fica ouvindo o técnico falar, porque vaza. Então houve uma confusão, o Wagner se dirige ao quarto árbitro querendo resolver o imbróglio, né? Querendo resolver o problema, e pergunta quem vai sair, em voz alta, né? Num grito para o lado de fora do campo, se dirigindo ao quarto árbitro. O Gabriel vem já e responde ele de maneira não ofensiva, mas de maneira desrespeitosa, que está narrado lá no blog. Sou eu que vou sair. Pi! E aí... Mas peraí, rapidinho. Desculpa, Bassols, assim, eu sei que a gente não fala os palavrões, mas eu vou precisar especificar esse pi, porque uma coisa é ele falar assim, sou eu que vou sair, o FDP, sou eu que vou sair. O que ele fala isso é importantíssimo. É porra, não é? Ele fala assim, sou eu que vou sair, porra. Então, assim, só para deixar explicado, porque às vezes pode... Perfeito, ele esbraveja. Esse tipo de situação, eu não estou aqui concordando nem corroborando a atitude de qualquer jogador ofensiva, porque aí seria cartão vermelho, ou desrespeitosa, que aí sim cartão amarelo, que foi o que o Wagner escolheu ontem, contra qualquer árbitro. Mas eu tenho que abordar o nível de experiência e maturidade do árbitro, e o Wagner tem isso, para relevar esse tipo de situação, porque se for, vamos abordar uma seguinte, eu tenho que trazer aqui a minha experiência, tá, Luiz? Se foi algum tipo de situação de rivalidade construída entre jogador e árbitro durante o jogo, e isso acontece, um relacionamento que vai sendo desgastado durante o jogo, que o jogador vai testando o árbitro e o árbitro vai testando o jogador, ele escolheu o pior momento do jogo para expor isso.
para colocar isso para fora e pior, através de um cartão amarelo com o segundo, que é o segundo cartão amarelo, que vira um vermelho e tira um jogador importantíssimo de uma final. Então, do ponto de vista de inteligência emocional, de gestão do jogo, de maturidade, o Wagner foi muito infeliz no momento em que ele escolheu para fazer isso, se foi o copo que transbordou, se foi um relacionamento durante o jogo todo, que naquele final, com aquele porra, né, que eu não acho que seja suficiente para um árbitro dar vazão a um cartão amarelo no final do jogo, ele escolheu, de fato, o pior momento para dar o cartão amarelo. E assim, eu escrevo isso no blog, Luiz. Árbitro precisa, esse tipo de cartão amarelo e esse tipo de decisão disciplinar, o árbitro precisa construir isso durante o jogo. Como? Mostrando para todo mundo, até para o pipoqueiro do lado de fora, que olha, o jogador está enchendo a paciência dele, ele vai lá e faz uma, faz outra, ele tem que desgastar isso o máximo que ele pode com todas as ferramentas que ele tem para mostrar para todo mundo, para ninguém ser pego de surpresa, porque nós fomos pegos de surpresa, com uma decisão de um cartão amarelo que aparentemente é por nada. Então ele enfraquece a decisão dele, enfraquece a arbitragem dele, que havia sido boa, com uma decisão ruim. E aí, assim, a galera tá eu me lembro, Bassols, de uma vez o Renato Marcília, que acho que eu não sei se é mais, mas durante muito tempo foi comentarista da arbitragem, e ele dizia o seguinte, não é mais, né? Não. Ele dizia o seguinte, que ele quando apitava jogo do Marcelinho Carioca, ele falou que o Marcelinho Carioca, ele tinha um negócio que ele vinha, o cara marcava uma falta ou alguma coisa do Marcelinho vinha com a mão para trás, andando, e andando com a mão para trás e entre a boca falando todo tipo de palavrão para ele. Sim. E ele falou, cara, eu não podia nem expulsar, que se eu expulsasse eu ia parecer um maluco. Isso. Porque ele vinha, e era mais ou menos assim, ele vinha com a mão para trás, baixando a cabeça, falando todo tipo de palavrão, mas assim, e ele não podia expulsar, né? Ele tinha que construir algum elemento para que justificasse a expulsão do Marcelinho. E é dessa construção que eu estou falando. Uma pergunta, o fato do Jesus estar ali fora da área de trabalho dele, fora da área técnica, pode ter ajudado o árbitro a ter uma percepção de que o Flamengo estava também querendo tumultuar ali? Porque o Jesus ele não tem que estar ali, cara. André, perfeito a sua colocação, porque foi o que me levou na transmissão a achar que havia sido algo arquitetado pela equipe do Flamengo para ganhar tempo, né? Sim. Que, se a gente parar para pensar, assim, em virtude até da força do Flamengo em relação ao Fluminense, mais tempo ali, não sei para quem seria bom, afinal. Eu acho que foi uma situação de má comunicação, realmente, desse extrapolar da linha técnica que ele sai e ajuda a confundir a cabeça do árbitro, do quarto árbitro. Eu diria que foi um momento ruim de comunicação entre todos e que acabou culminando com a expulsão do Gabriel por uma atitude do Gabriel e uma imaturidade e um lapso de inteligência emocional do árbitro da partida. Então, porque eu queria registrar algumas coisinhas. Primeiro, a gente viu ali o Marcos Braz depois conversando com o Gabriel Barbosa, gesticulando bastante. É preciso entender qual que é a postura do Flamengo em relação a isso. E aí tem a mensagem aqui do Roberto Oliveira dizendo: o Flamengo deve recorrer ao STJD. Assim, o que a gente pode trazer de informações que o nosso time apurou, né? O time do Esporte Interativo vem apurando, especialmente lá no Rio de Janeiro com a Monique Danello, é que, assim, obviamente é uma revolta no departamento de futebol com a expulsão, tá? Mas que o departamento do jurídico do Flamengo não enxerga caminhos para você anular esse cartão. E aí, eu não duvido de nada, mas a imagem do Marcos Braz, a sensação que eu tive é dele estar meio que dando uma bronca. Dando um pito. Falando, pô, não é possível, cara, que você, né, pô, tanta rodagem, pô, tu vai cair nessa. Foi a interpretação que eu fiz também, mas assim, também. Aquela coisa, né, o cara o corpo diz uma coisa, as palavras dizem outra, estilo Marcelinho. Mas é tipo assim, tá vendo? Ó a bobeira, agora você tá fora da final. E ele pode também dizer algo ali pro comandado dele, mas institucionalmente depois fazer a defesa da maneira que cabe e que é possível juridicamente. Né? Só que não é possível juridicamente. Eu queria ser... Primeiro vou dar minha opinião. Essa expulsão eu não consigo enxergar muito sentido nela no contexto que foi. O jogo não estava nem... o Fluminense estava querendo atacar, mas também não estava naquela situação inteira de uma pressão e o cara fazendo uma cera. Não consegui enxergar muito esse cenário da cera exagerada para o segundo cartão. E aí eu quero entender, Bassols,
Gente, só para trazer assim, pontualmente, demoraram 18 segundos entre a placa subir e o Gabigol ser expulso. 18 segundos. Quase nada. A substituição do Pedro demorou quase 1 minuto. Além disso, Vitor, além disso que você está falando, desconstruir a tese de que foi por atraso, o retardo do reinício, ter acabado o jogo em seguida, logo depois que volta e dá a saída, enfraqueceria mais ainda a decisão de cartão amarelo por retardo de jogo. Por isso que quando acaba tudo e acaba a nossa transmissão, me bateu aquele inconformismo. E aí eu fui atrás e fui apurar. E não foi, e aí não, de fato, acabou que não foi isso, foi pela linguagem desrespeitosa que o Gabriel usou, já tinha cartão amarelo, segundo cartão amarelo. Porque se fosse ofensa, era cartão vermelho. E até em cima disso, Luizinho, observar o gesto do árbitro quando ele puxa o cartão. É meio que um gesto de reação, reativo a alguma coisa que ele ouviu. Não é assim, ele olha para o tempo que realmente foi exíguo, e também não é aquela questão que mudou a regra desde o ano passado, de que agora você pode sair para qualquer lado, você não precisa sair pelo meio. Quer dizer, era natural que pela posição do Gabriel Barbosa ele saísse onde ele saiu. Não houve desgaste. O que houve é exatamente na hora, não é que se você está olhando e fala, pô, estou demorando para passar o rímel, não, agora, não, realmente um ato, é só observar a reação, pela Flu TV fica muito claro que o árbitro faz assim e puxa o cartão. Então é algo que o Gabriel Barbosa falou mais do que tudo isso aí. E aí, Marcelo, eu queria entender o processo. Rapidinho, Vitor, só para a gente entender aqui, que eu queria abordar alguns temas falados por todo mundo aqui nesse debate, tá? Galera pode continuar curtindo e comentando aqui o vídeo. Ô, Bassols, para matar uma das primeiras perguntas aqui, uma das primeiras colocações. Porque o Jesus estava realmente ali fora da área técnica. E se fosse interpretado que o Jesus estava querendo tumultuar para atrasar o jogo, hoje você tem a possibilidade de mostrar o cartão amarelo para o técnico. Não seria o caso de você punir eventualmente o técnico e não necessariamente o Gabriel Barbosa, que nem estava ali fazendo tanta cera, como a gente já falou aqui, não deu nem 20 segundos o tempo entre ele entrar e sair. Às vezes é o técnico que falou assim, não, é o 3, não vai sair o 3 mais não, vai sair o 9, não vai sair o 9, vai sair o 20. E aí nesse tumulto você mostrar o cartão pro técnico. E o outro, a súmula sai quando e assim, o que na tua avaliação justificaria o cartão vermelho? O que precisa aparecer na súmula para te dar um certo conforto para dizer que o cartão vermelho foi bem, o segundo amarelo, né? No caso ali foi bem aplicado. Eu tô no site da federação aqui, até agora, sem súmula, tá? Por volta do meio-dia, né? Por volta de meio-dia que sai a súmula normalmente. Súmulas com muito apelo midiático tendem a demorar um pouco mais. Vamos ficar atento a isso. É bom dar um toque na Monique, ela deve estar também atenta. Mas eu participei de uma súmula com apelo midiático numa expulsão que eu fiz, num relato que eu fiz do presidente do Madureira uma vez, que me deu muito trabalho. Então temos que ficar atentos a isso. Mas a sua colocação sobre o cartão amarelo para o técnico é perfeita. Inclusive, o cartão amarelo para a comissão técnica vem para isso também. É verdade. Vamos só pontuar uma coisa da regra. Vamos imaginar que no momento da substituição o Gabriel Jesus não quisesse sair do campo, se negasse, como o Ganso fez em 2010, lembra? Não vou sair, eu não saio. O árbitro manda o jogo seguir imediatamente. E aquele tempo da substituição é perdido pelo time. Se houver uma reincidência nisso como prática, normalmente esse jogador como prática para retardar o jogo, e aí a arbitragem perceber isso, esse jogador que vai ser substituído é quem tem que ser punido, porque ele está no processo, né? Ele está no processo. E aí, se ele tem cartão amarelo, segundo cartão amarelo e vermelho, e aquele time vai perder a oportunidade de substituir aquele jogador, vai ter que substituir outro e ficar com um a menos. Mas sim, era possível um cartão amarelo para o Jorge Jesus perfeitamente, se a arbitragem percebesse que aquilo estivesse sendo feito com dolo, de propósito. Não, e só para responder a segunda, Bassol, já que a gente está nessa expectativa da súmula, o que tem que estar na súmula para você ficar razoavelmente confortável com a expulsão? Olha, o que eu narro no meu texto no blog, que está lá no blog do Esporte Interativo, é suficiente para ele embasar o cartão amarelo dele, porque é uma linguagem desrespeitosa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu marquei alguns tiros livres indiretos na minha carreira, e aí o árbitro tem que ter inteligência de escolher o lugar certo para fazer isso. O jogador que estava me apurrinhando muito, e aí eu escolhia o meio de campo quando ele esbravejava comigo
em algum momento, de maneira assim como o Gabriel esbravejou com o Wagner, eu escolhi o meio de campo para dar um tiro livre indireto nele, cartão amarelo, contra o time dele, quando o time dele estava com posse de bola. Que era, quando eu falei do árbitro construir a decisão dele, isso é uma atitude que o árbitro poderia construir. Então, ele pode aplicar um cartão amarelo por uma linguagem desrespeitosa. É suficiente para o que esse jogo pedia, para o tamanho desse jogo, para o que tem por vir, 180 minutos, Gabriel, um dos grandes jogadores do campeonato. Assim, essa atitude mostra para vocês que o árbitro teve maturidade e inteligência suficiente, emocional, para lidar com todo o espetáculo? Na minha opinião, não. Nesse jogo, o Wagner falhou com relação a isso. Então, cara, por mais que... inteligência, né? Pô, chega ali, fala, vamos embora. Agora tu vai arrumar confusão Exatamente. Comigo, porra, cara. O jogo foi bom, vocês vão resolver isso no meio de semana. Faz o seguinte, vai, ô lindo, quer me ferrar agora? É isso. Se foi um copo que transbordou, você vai deixar para deixar ele transbordar nos acréscimos? Não, eu vou construir alguma coisa que mostre para todo o público que ele está me enchendo a paciência desde o início. Não foi o que ele fez. Então pode estar relatado lá exatamente o que eu digo no texto e o porra que nós ressaltamos aqui, mas ele vai ser suficiente do ponto de vista jurídico para o cartão amarelo, disciplinar para o cartão amarelo, mas para mim, para o público, para a imprensa especializada, não vai ser suficiente do ponto de vista de maturidade e fica muito ruim para o árbitro uma decisão dessa, Luiz. Ô Bassols, cara, dentro de um jogo de futebol e dentro de apitando qualquer esporte, para quem não sabe, eu sou árbitro formado de basquete, já apitei muitos jogos de basquete, e você tem vários momentos que palavrão é vírgula, né? Exatamente. Por exemplo, vários jogos que eu apitei, vários jogadores chegaram para mim e falaram assim, pô, tu quer me ferrar? Não é ferrar, é outra palavra, né? É FU, mas eu quero falar, pô, tu quer me... E tu leva na boa, que você vê que o cara... Que você vê que ele tá usando aquilo ali... o diálogo. Depende da forma, né? Depende da forma, né? Tá falando ali, pô, tu quer me... Ou então assim, ele fala assim... Se você chegar pra mim e falar isso de um jeito, é uma coisa. Se o Alê chegar pra mim e falar de outra, ele toma uma na orelha. Exatamente. Não, a mesma frase escrita é como brigas por WhatsApp, às vezes. Se a pessoa falou o que tá escrito no WhatsApp, numa mensagem de texto, de repente não é questão da entonação. Você pode falar bom dia, como o nosso vice-presidente, bom dia! Ou pode falar bom dia. Então, a frase sabe o que acontece? Mas depende, e também outra coisa que é fundamental. O seu filho, lembra quando havia shopping... Não, alguns já lembram como é que é o shopping center, mas enfim, lembra quando seu filho se esborrachava no shopping center e fazia um escândalo na frente da loja de brinquedo? Tem um pai que pega ele, tipo, ministro da educação novo, que vai durar, sei lá, mais 6 dias, mas enfim, pega pela orelha, dá a cintada, tem outro que passa reto. Gente, é de cada um, o limiar de você aceitar ou não é de cada um, e outra coisa, por ser de cada um, e a própria regra fala que ela é interpretativa, logo é subjetiva, eu posso aguentar um cara me chamar de ou vai para aquele lugar, outro cara pode, se ele falar vai para Riviera Francesa, você expulsar, é de cada um. Mas a questão, a regra é subjetiva, Mauro, a regra não é clara, não? Não, é exatamente isso. Viu, Arnaldo? Um beijo pra você. Morro de saudade, você tá me devendo a picanha, mas a regra nunca foi clara, nem no seu livro. Te amo, Arnaldo, mas a regra foi clara. Eu também. Mas o meu ponto é que dentro do mesmo jogo, o mesmo árbitro, ele pode aceitar um porra e não aceitar um porra. Depende, como o André falou, da forma como fala. Às vezes o árbitro entende, ele olha e fala assim, pô, ele usou esse porra como se fosse um vírgula. Agora não, agora ele falou de boca cheia mesmo. Agora ele falou porque para xingar. E aí tem o porra que é dito pro ar, que é dito olhando para o lado, que ele está esbravejando, que é quase um linguajar desportivo daquele momento, e que o árbitro tem que saber relevar e saber entender o momento em que ele vai pegar ou não vai pegar o jogador, com todas as nuances que isso tem, a importância do jogador, a importância do jogo, o jogo de 180 minutos, é isso que faz um árbitro chegar em alto nível e se manter em alto nível durante muito tempo. O Wagner ontem, na minha opinião, deu um passo para trás nesse sentido, né, e deu um recado. Se é um jogo de meio de campeonato, que ele quer passar uma mensagem educativa pro Gabigol, que ele quer... Né, beleza. Agora, na reta final, a arbitragem tá lá,
para não atrapalhar o jogo no final das contas. Exatamente. Né? Tá lá para não atrapalhar a reta final do campeonato. E não parece ser algo que vá mudar a vida do árbitro se teve ali Então parece que ele podia engolir essa e ir para casa e deixar eles se resolverem no campo, né? Parece, mas aí o limite de cada um é um negócio complicado. Tem 7 mil pessoas aqui que ainda não curtiram, então eu vou pedir para o pessoal curtir aqui. Eu vou agradecer a participação do Péricles Bassols. Eu só consigo, dentro desse cenário, ver uma única possibilidade dele ter se sentido ofendido em relação à própria inteligência dele. Porque ele tá ali, quem é que vai sair? Quem é que vai sair? Você que vou sair, porra! E já, sabe, pô, não tá prestando atenção? Tá desatento? Eu que vou sair, porra. Se liga, pô! Eu que vou sair, porra. Pô, tô aqui do lado, porra. E aí ficou brabo e, enfim, eu não consigo ver muitos cenários diferentes, até porque eu, no meu dia a dia, falou Vitor Sérgio, aqui eu não falo palavrão, eu falo alguns só para pontuar. No dia a dia eu falo um palavrão atrás do outro quando eu tô jogando futebol, então sem parar. Então, sem parar. Enfim, né? Ô, Bassols, pra gente fechar aqui o programa, programa não, gente. O programa vai continuar. O programa não acaba, não. Aqui, ó, calma, não quer dar acréscimo? O pessoal aqui tá comparando o Bassols com o Fernando Miguel, goleiro do Vasco. Aqui. Boa, é verdade. O Miguel tem que usar tons de grisalho para aparecer aí com o nosso Bassols. Exatamente, tô um pouquinho mais velho que ele. Isso. Bassols, só pra gente fechar, já temos a escala do jogo de quarta-feira, ou quando é que vai ser o sorteio, e entra pressionado, né? O apiteiro de quarta já entra pressionado. Pois é, a gente falou sobre isso no jogo, eu dei minha opinião, eu acho que o Rio de Janeiro tem, com o Wagner, né, não é porque ele cometeu esse equívoco que ele vai ser destituído de um posto que, para mim, ele está entre os 10 melhores do país, mas o Rio de Janeiro tem 3 árbitros entre os 10 melhores do país. O próprio Wagner, o Marcelo de Lima e o Bruno Arleu, que para mim é o melhor prospecto de árbitro hoje no Brasil, junto com o Flávio Souza, aqui de São Paulo. Então, assim, esses 3 árbitros no Rio têm condição de levar. Tem outros, tem o Graziani, tem o Rodrigo Carvalhais, que poderiam ser opções diante do que aconteceu ontem. Pode ser que essa situação de ontem tenha esticado a corda e precisem de um árbitro experiente. Não se surpreendam se houver uma pressão para Marcelo de Lima apitar o jogo e ele voltar a fazer uma final que seria muito merecido pelo brasileiro que ele fez e até pelo carioca que ele fez. Mas a minha opinião é de que vem Bruno Arleu e sim, vai ser um jogo muito difícil para ele, Luiz.